Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma semana de aula e a gente vai aos poucos vencendo esse edital, né? Hoje a gente vai trabalhar a urbanização da Paraíba, também tem muito dado importante aqui para que a gente possa fazer uma boa prova. Então pega seu caderno, já vai anotando tudo que você precisa anotar. Depois que assistir a aula, pessoal, vai na descrição dessa aula, clica lá e você vai encontrar o link para poder baixar o material dessa aula e das outras aulas que já foram ministradas aqui no nosso canal. Tá? Então é mais um artifício para você poder estudar e aí fica sendo uma apostila, digamos assim, para você. Tá? Então hoje, Urbanização da Paraíba, já vai clicando aí para curtir, já vai avisando para os seus amigos que tem aula, compartilhando. E você que não é inscrito, que está assistindo a aula e está gostando, se inscreve, pessoal. Dá uma moralzinha aqui para o professor, que é muito importante. Chega de conversa e vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir, pessoal, é a definição do que é urbanização. Tá? A gente diz, pessoal, que a urbanização quando a população urbana, ou seja, quando a população que vive na cidade, ela é maior do que a população que vive no campo, isto é, a população rural. Tá? Então, a urbanização nada mais é do que quando eu tenho mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. E a urbanização ela só ocorre, pessoal, devido a dois processos simultâneos, né? Ou seja, que ocorrem ao mesmo tempo. Então, primeiro eu preciso ter industrialização para depois ter o êxodo rural. Para quem não lembra, êxodo rural, saída do campo para a cidade. Tá? Aqui no Brasil, esse processo, né, do êxodo rural e industrialização do Brasil, eles vão ocorrer entre as décadas de 1940 a 1970 aproximadamente. Mas ele não foi homogêneo. O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que esse processo foi mais intenso em algumas cidades e depois ele ocorreu no restante do país. Então, basicamente, nessa primeira fase, a gente tem concentrados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Foram aí os estados que receberam mais população, né, os municípios que mais receberam população durante esse processo. E aí depois outros estados, outras capitais foram participando também desse processo, tá bom? Então não é um processo igualitário, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Então a Paraíba, por exemplo, ela começa o seu processo de urbanização entre as décadas de 1960 e 1980, né? Estava no finalzinho já do processo de urbanização do Brasil, né? E aí a Paraíba começa o dela logo em seguida. Mas para lembrar que não foi um processo igualitário, não foi todo o Brasil que se urbanizou ao mesmo tempo. E isso porque também a gente sabe que as indústrias se concentraram, né, na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e Brasília sendo construída atraiu muita gente para trabalhar, né, nas obras da construção. Então aí receberam mais população e impulsionaram o processo de população do Brasil. Né? Então foi esses três municípios, né, que impulsionaram lembrando que Brasília no município, né, o Distrito Federal, que impulsionaram a organização do Brasil e depois os outros estados foram aos poucos também garantindo seu processo. Tá? Então, só para lembrar mesmo como isso procedeu. E por conta dessa diferença, né, dessa diferenciação, a gente vai ter duas fases do êxodo rural aqui no estado da Paraíba. A primeira fase vai ser mais intensa, de 1940 a 1970, a Paraíba não vai ser beneficiada com esse êxodo rural. Na verdade, a Paraíba vai perder população. Isso porque o paraibano vai sair daqui e vai para o Sudeste, né, São Paulo e Rio, e Brasília. Tá? Isso porque o pessoal estava buscando aqui sempre, né, melhores condições de vida nessas cidades. Então, isso fez com que milhares de paraibanos, né, saíssem para essas cidades buscando melhores condições de vida. Eu costumo dizer o seguinte: se você é paraibano raiz, você tem pelo menos um parente, né, ou em São Paulo, ou Rio, Brasília, ou então você tem parente logo nas três cidades ao mesmo tempo. Tá? Então, essa busca de melhores condições de vida ela vai ocorrer por quê? O campo, a área rural, ela vai funcionar como uma área de repulsão populacional. Né? Então, o campo vai começar a expulsar as pessoas. Isso devido às secas, né, que vão ocorrer na nossa região, a concentração fundiária, né, alguns poucos fazendeiros vão comprar as terras dos pequenos produtores. Isso vai fazer com que eles procurem a cidade com melhores condições de vida
e também o processo de modernização da agricultura, né, aqui representado pela mecanização do campo. Então a máquina vai começar a substituir os trabalhadores nas áreas rurais. Então o homem do campo vai ficar sem terra e sem emprego. E aí ele vai ter que ir para a cidade buscar melhores condições de vida. Então essa primeira fase do êxodo rural, a Paraíba perde muita população e ela não é benéfica, ela não contribui para o processo de urbanização do Estado. O que vai contribuir para o Estado é essa segunda fase aqui, entre 1960 e 1980. Por quê? Porque este êxodo rural ele vai se concentrar dentro do Estado e ele é quem vai impulsionar o processo de urbanização. Tá? Então lá, nesse período são observados alguns fatores que vão impulsionar o êxodo rural da Paraíba. Tá? E como é que vai funcionar esse êxodo rural? A galera vai sair aqui ó, do sertão e do Agreste e vai vir em direção ao litoral, no caso, entendo aí João Pessoa, que vai sofrer o processo de industrialização. Tá? E o que vai motivar a galera vir para cá, além da indústria? Vamos entender isso aqui rapidinho. Primeiro, o processo de modernização da agricultura. Então, durante esse período de 1960 a 1980, o Brasil vai ser inserido no contexto da Revolução Verde. A Revolução Verde, né, a gente vai falar isso com calma na aula de economia, mas já para adiantar daquele spoiler legal, a Revolução Verde vai ser o processo de modernização da agricultura nos países pobres. Então, com a ideia de se produzir mais alimentos, a mecanização do campo vai chegar, né, com o intuito de reduzir a fome. Só que a gente sabe que a modernização da agricultura não produz alimentos, ela se concentra nas grandes propriedades para a produção de grãos, enfim, para exportação. E terminou que a fome não foi reduzida. Mas, enfim, a Revolução Verde ela vai modernizar a agricultura e vai provocar desemprego no campo por conta do maquinário que vai substituir os trabalhadores. Ainda também nessa época, por volta de 1974, o Brasil estava na época da ditadura militar, e aí os militares vão criar o programa Proálcool, né, para tentar diminuir a dependência que se tinha na época dos combustíveis fósseis, e aqui entende o petróleo, que vai passar por uma crise pesada. Né? O primeiro choque do petróleo em 73 e depois o segundo choque de 79. E aí então o governo vai começar a incentivar as montadoras a produzir carros a álcool e vai começar a incentivar os engenhos também a produzir álcool e além do açúcar, né? Então você tinha muito engenho que vai sofrer modernização e vai se transformar em usinas de produção de álcool e açúcar. Né? Então você tinha um engenho, então, um engenho tradicional, um engenho Banguê, e ele vai evoluir aí, portanto, para uma usina de álcool e açúcar. Então os engenhos vão se modernizar, se transformando em usinas, e isso também vai gerar desemprego. Então no litoral as pessoas vão abandonar os engenhos e vão para as cidades em busca aí de emprego e de melhores condições de vida. Então esses dois fatores associados contribuem para a urbanização. O processo de industrialização da Paraíba também vai contribuir, né, para a industrialização, e esse processo de industrialização vai ser incentivado por um órgão federal que vai ser a SUDENE. Né? A gente não vai se aprofundar em SUDENE agora, a gente vai deixar para falar ela na aula de economia. Então ela foi muito importante porque ela organizou, né, ajudou a Paraíba a se industrializar, e isso também foi um fator que impulsionou o êxodo rural. Também outra coisa que é interessante, a pecuarização do Agreste, né? Então, o Agreste vai se especializar cada vez mais na agricultura e aí vai passar por um processo de latifundiarização. Lembre que o Agreste, pessoal, uma das características marcantes do Agreste é a presença das pequenas propriedades. Mas vai acontecer ali um produtor ou outro, um fazendeiro ou outro, que vai começar a comprar as propriedades dos pequenos produtores e concentrar terras nas suas mãos. Então, esse processo também vai fazer com que as pessoas migrem para as cidades. E no sertão, esse processo também vai acontecer, principalmente ali na região do Vale do Rio do Peixe, onde vai pegar Souza e os municípios ali do entorno para a produção de gado, ali para a produção de leite. Né? E também nessa fase aqui, o Brasil começa a despertar para a atividade turística. Então muita gente vai se aventurar, né, nas cidades litorâneas, comprando ali pequenas porções de terreno para construir uma casa, uma pousada e tentar sobreviver da atividade turística. Então são esses 4 fatores combinados que vão promover esse êxodo rural aqui dentro do estado e vão contribuir para o processo de urbanização aqui na Paraíba. Tranquilo?
E aí a gente tem as características. Então vale lembrar que aqui na Paraíba, como todo o Brasil, o processo de urbanização foi acelerado, né? Ele vai durar cerca de 30 anos, décadas de 60, 70 e 80. Então, por conta disso, ele foi desordenado, sem nenhum planejamento, e ele foi concentrador. No caso aqui da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. Tá? Então, essas cidades receberam uma quantidade enorme de população, elas não conseguiram se estruturar, né, para acomodar toda essa população, para essa demanda populacional que vinha, e aí terminou que essas cidades passaram a sofrer inchaço urbano. Né? Então, gente demais e você não tem estrutura para todo mundo. E aí isso começou a gerar alguns problemas. O processo de urbanização da Paraíba, as cidades paraibanas, elas têm forte influência externa, no caso do Recife, né? Então, o Recife tem forte influência aqui dentro do estado da Paraíba, porque é a metrópole mais próxima. Tá? A nossa rede urbana ela é muito fraca, né? A nossa rede urbana. Basicamente, a gente só tem a BR-230 ligando, né? Todos os municípios importantes do estado. Então, é muito pouco que a Paraíba precisa e merece. Né? Nós temos dois municípios aqui que disputam influência econômica e política, que é uma particularidade aqui da Paraíba. Então a gente tem João Pessoa e Campina que disputam para ver quem é o centro mais importante. João Pessoa, nesse momento, leva vantagem por ser a capital, mas isso também atrapalha o desenvolvimento econômico do Estado. E uma curiosidade, a Paraíba tem 13 regiões metropolitanas. Tá? Qual era a ideia? Criar várias regiões metropolitanas para tentar descentralizar, né, a administração e os serviços estaduais. Então, em cada região metropolitana dessa, você deveria ter um hospital regional, você deveria ter um comando, um batalhão da Polícia Militar, você deveria ter uma gerência de ensino, você deveria ter um órgão administrativo de saúde, então para que as pessoas tivessem mais acesso, né, à infraestrutura do Estado. Só que terminou que não foi bem assim que funciona. Né? E também outro ponto, dá-se uma falsa ideia de desenvolvimento na Paraíba, quando na verdade isso não acontece. Então, tecnicamente, a gente só tem dentro do estado, tecnicamente, duas regiões metropolitanas, João Pessoa e Campina Grande. E as outras 11, né, seriam aglomerados urbanos, que é bem diferente. Tá? Bom, e aqui então a gente tem, né, as 13 regiões metropolitanas, lembrando que tecnicamente só João Pessoa e Campinas são regiões metropolitanas, as outras são aglomerados urbanos. Então, era uma tentativa de descentralizar a administração pública, mas que ainda não funcionou. Quem sabe no futuro próximo funcione e a Paraíba então venha a ter um melhor serviço para a sua população. Tá? Então aí, só para vocês conhecerem as 13. Vamos lá? E aqui a gente tem, pessoal, algo importante que é a hierarquia urbana. Tá? A gente define a hierarquia urbana como o grau de influência que as cidades possuem. E esse grau de influência é determinado pelo poder econômico. Tá? Então, como é que funciona? Aqui na Paraíba, a gente tem como cidade mais importante os centros submetropolitanos. Então, pela hierarquia urbana nacional, a Paraíba não possui metrópoles, possui centros submetropolitanos que estariam na hierarquia ali muito próximo à metrópole. Então, as cidades mais importantes da Paraíba, João Pessoa e Campina. E como elas ocupam o mesmo grau de hierarquia urbana, elas passam a disputar entre si, tá? O que é curioso. Abaixo do centro submetropolitano, eu tenho a capital regional. E aí o destaque fica para o município de Patos. Abaixo do centro regional, eu tenho aqui os chamados subcentros regionais, no caso Souza e Cajazeiras. E tenho aqui também os chamados centros de zona. Aí são vários municípios: Catolé do Rocha, Conceição, Itaporanga, Piancó, Pombal, Santa Luzia, Monteiro, Picuí, Esperança, Areia, Lagoa Grande, Guarabira, Solânia, Bananeiras e Itabaiana. E tenho aqui os municípios subordinados, que são o restante, né, que não foram citados aqui. Então percebam, esses municípios eles apresentam importância econômica para o estado da Paraíba. Então, dos 223, a gente tem aqui alguns, tá? Não são todos. Então, esses municípios aqui é que vão concentrar os maiores recursos do estado, e em composição do PIB e por aí vai. Tá? E aí percebam aqui como é importante. Os municípios subordinados,
eles praticamente não apresentam nenhuma influência dentro do estado. Já os municípios que estão em verde, né, que são os centros subregionais, as capitais regionais e os centros de zona, eles apresentam influência, né, no entorno dos municípios próximos, e se eles estiverem próximos à divisa estadual, né, eles ultrapassam também a influência da divisa de outros estados. Tá? Já os centros submetropolitanos, no caso de Campinas e João Pessoa, eles têm grande influência aqui dentro do Nordeste. Tranquilo? Então, isso é bonzinho de lembrar, porque isso pode ser cobrado aí na nossa prova. E aí, lembrando que, por conta desse crescimento desordenado, essas cidades que a gente viu, que fazem parte da hierarquia urbana, mesmo sendo cidades de pequeno, médio porte, elas vão apresentar problemas de cidade urbana, ou de cidade grande, perdão. Tá? Então, por exemplo, alguns desses municípios vão sofrer com favelização, ou moradia inadequada, vão ter problemas de trânsito, alto valor do preço dos imóveis, segregação socioespacial, que é essa relação dos bairros de centro que são melhores do que os bairros da periferia que são mais distantes. Então o centro tem infraestrutura, a periferia não tem. A gente vai ter o problema de gentrificação, alguns bairros centrais ou mais periféricos sendo supervalorizados e a população mais pobre sendo empurrado além da periferia. A gente sofre nessas cidades com falta de infraestrutura, ocupação desordenada, galera que mora próximo a rios que sofre com enchente, né? Bairros muito pobres que são espaços de vulnerabilidade social, violência e entre outros problemas. Tá? Isso porque não houve planejamento urbano, né? Porque esses municípios cresceram e aí decorreu dessa situação. Além disso, também esses municípios vão sofrer problemas ambientais, como o desmatamento, a falta de saneamento básico, água encanada, esgoto, calçamento, coleta de lixo, por aí vai. A ilha de calor, que é o aumento da temperatura no centro das cidades, devido às construções, asfaltamento, né, e falta de arborização. A gente vai ter problemas com enchente, com a redução da biodiversidade, porque a gente vai ter desmatamento para ampliação e crescimento dessa cidade e por aí vai. Então, são municípios que vão apresentar problemas que vão influenciar diretamente na qualidade de vida da população paraibana. Tá? E para encerrar a nossa aula, aqui tem o resultado, né, do Atlas da Violência Brasileiro, e aí os municípios de Santa Rita, né, e Patos foram as cidades mais violentas, né, da Paraíba, está entre as mais violentas do Brasil, de acordo aí com o Atlas da Violência, o Anuário de Segurança Pública. Recomendo que vocês dêem uma olhada aí nessa matéria, tá? E aí isso vem a confirmar o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Os problemas que enfrentam as cidades paraibanas. Ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aí. Uma excelente semana a todos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, dê aquela moral para a gente continuar crescendo e esse trabalho atingir cada vez mais pessoas para que todo mundo possa ter chance de ser aprovado nesse concurso aí para soldado da Paraíba. Então, valeu, soldado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!